Nessa noite, eu escolhi como tema: a visão tem recompensa. Deus recompensa todos aqueles que têm a visão correta das coisas. O que é ter visão? O que é um homem de visão? O que é uma pessoa visionária? Normalmente, uma pessoa de visão, ela se destaca da maioria. A sua visão, por ver além da maioria, por enxergar além dos obstáculos, por enxergar acima das montanhas, faz com que ela chegue num lugar onde os outros não vão chegar. Ou se chegarem lá, vão chegar depois dela. A visão, segundo Charles Swindoll, um dos grandes escritores que a gente conhece, é conseguir ver as coisas do jeito que Deus vê. Veja que coisa difícil para a gente. Ver as coisas com o foco de Deus. No esporte, a gente consegue destacar o esportista que tem visão, né? Ele é um destaque para a sua equipe. No esporte coletivo, no futebol, no basquete, principalmente, você percebe que aquele jogador que tem visão, ele é um destaque, ele é uma referência, porque ele conhece os atalhos, ele não se cansa muito, sabe exatamente o que fazer quando está com a bola nos pés ou nas mãos, ou mesmo quando está sem ela, sabe onde estar, a posição correta, visão. A visão faz com que a pessoa se destaque das outras. E Deus recompensa os homens de visão. Na vida cristã, quando a gente consegue enxergar as coisas com o foco de Deus, com a visão correta, Deus recompensa essa visão. Normalmente nós vemos as coisas não como Deus vê, mas nós vemos as coisas como nós somos. E isso é interessante a gente parar para pensar. Existem algumas histórias na Bíblia que nos encantam, mostrando como Deus recompensou a visão de algumas pessoas e como a visão delas fez com que outras pessoas também fossem beneficiadas. A primeira história está em Números capítulo 13. É a história do povo de Israel, depois de toda aquela peregrinação e já próximo de entrar na terra prometida, Deus orienta Moisés para que escolha 12 príncipes. É bom que a gente saiba que não era qualquer um. Moisés não escolheu qualquer um do povo, não. Eram 12 príncipes, um representante de cada família. E esses homens deveriam ir espiar a terra e confirmar que a terra era boa e dela manava leite e mel, e que Deus iria cumprir sua promessa. Quando você começa a analisar essa história, e a gente vai ficando, tem um misto de alegria, de entusiasmo, que é passado para o povo, e depois você fica querendo pegar alguns desses espias e torcer o pescoço. Porque eles tinham uma visão tão medíocre, mas eram os príncipes de Israel. Ficaram 40 dias espiando a terra. E quando voltaram, a Bíblia conta que eles trouxeram o fruto da terra. E era a época das uvas. Um dia um pregador disse, pregando sobre essas uvas, pastor Hélio, que cada uva era do tamanho de uma melancia. Não sei de onde ele tirou isso. Eu não tenho noção do tamanho, né?
Mas imagine que coisa extraordinária era uma uva daquela época, um cacho de uvas, sendo que uma pessoa sozinha não conseguia trazer o cacho. Era uma coisa fantástica. E quando os espias chegaram com essa fruta, com as frutas da terra, e começaram a dar o relatório, e o povo cantava e gritava: que maravilha, que espetáculo! Quando o povo estava muito empolgado com as informações que eles estavam trazendo, aí acontece uma coisa que deixa o povo em desespero. Capítulo 13, versículo 28. O que foi que Moisés pediu para eles? Que fosse espiar a terra, para quê? Para confirmar que a terra prometida era aquilo que Deus havia falado. Se você pesquisar o texto, você vai ver que em nenhum momento Moisés disse assim: quando vocês voltarem de lá, então nós queremos que vocês deem a sua opinião, para ver se vale a pena a gente invadir a terra, se a gente tem condição de vencer o inimigo. Nenhum momento você encontra em nenhuma passagem Moisés pedindo isso para o povo, para aqueles espias. Era para ir lá, confirmar que a terra era tudo aquilo que Deus havia falado. E aí está aqui o versículo 28, que é uma tragédia. 10 homens, depois que o povo estava empolgado, disseram assim: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são grandes e fortificadas. E ainda tem um outro detalhe: tinha uns camaradas lá, alto demais, os filhos de Anak, eram gigantes. Não temos nenhuma chance contra esse povo. Moisés, eu acho que é melhor a gente pegar outro rumo, outra direção, porque nós vamos morrer. Viemos do Egito até aqui para morrer aqui. Não tem jeito, porque aquele povo é poderoso na guerra, os filhos de Anak são enormes, são gigantes, não temos nenhuma chance. Não dá vontade de falar assim: quem perguntou sua opinião? Por acaso alguém pediu para vocês darem essa opinião? Mas eles deram a visão medíocre. Veja como é a visão. Deus tinha dito: essa terra é de vocês. Essa terra eu separei para vocês. Essa terra eu vou entregar para vocês. E agora esses homens estão dizendo: é boa a terra, é maravilhosa, mas nós não temos chance. Aos olhos deles nós parecíamos gafanhotos, e é assim mesmo que a gente se sentia, como gafanhotos. Visão medíocre. Esqueceram que foi Deus quem os tirou do Egito e tinha prometido a terra, então não haveria jeito, não tinha motivo para eles desanimarem se Deus disse: a terra será de vocês. Mas diante dos gigantes da vida, normalmente a gente perde o foco de que Deus está no controle das coisas. Normalmente, quando enfrentamos gigantes, nós nos sentimos como gafanhotos, e esquecemos que o nosso Deus é maior que os gigantes. Normalmente, quando os problemas da nossa vida são tenebrosos, quando as perdas são enormes, a gente acha que está sozinho, enfrentando um gigante tão poderoso e que não temos nenhuma chance de vencer. Perdemos a visão de que Deus continua conduzindo as coisas, que Deus continua controlando as coisas, que o Senhor prometeu que a terra vai ser nossa. Era isso que aqueles homens não entendiam. E o povo, quando ouviu esse comentário de que os homens eram fortes, que não tinha jeito, capítulo 14, verso 1, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta e fez o que a noite toda? O povo passou a noite em prantos. Mas também imagine só, você percorrer todo aquele território depois de tantas coisas que aconteceram, agora chegar perto da terra prometida e ouvir esse relatório. O desespero tomou conta do povo.
E o pessimismo e o negativismo e a falta de visão é contagiosa. Se você ficar perto, muito perto de alguém que é pessimista, que é negativista e que não vê as coisas com a visão correta, você também fica igual. Esses 10 espias sem a visão correta contagiaram o povo, contaminaram o povo, e o povo agora chorava e gritava em voz alta, e até alguns se levantaram e disseram assim, ó, está na hora da gente levantar um capitão e voltar para onde? Para o Egito. Sempre tem esses que querem levantar um capitão, né? Em toda situação que a igreja passa, que o povo de Deus passa, quantas vezes isso aconteceu? Isso aconteceu antes do Mar Vermelho, isso aconteceu quando acabou o pão, quando acabou a água, sempre tinha alguém, vamos reunir, vamos escolher um novo líder e vamos voltar para o Egito. Aqui quase na entrada da terra prometida, de novo o povo queria reunir, escolher um capitão e voltar para o Egito. Falta de visão. Falta da visão de que Deus está no controle, de que Deus está conduzindo as coisas, e de que Deus prometeu e vai cumprir com a sua promessa. Quando esse povo estava desesperado, levantou-se Calebe, juntamente com Josué, que estava entre os espias, rasgaram as suas vestes, e disseram, o que está acontecendo com vocês? Eia! Vocês estão esquecendo que tem um Deus que cuidou da gente do Egito até aqui. Ele não vai abandonar a gente aqui para morrer. Não, vamos, subamos, a terra é nossa. Nós não temos que nos preocupar com os gigantes. Deus já disse que a terra é nossa. E aí você fala, graças a Deus tinha pelo menos 2 homens que tinham entusiasmo, coragem, que não eram negativistas, que pensavam positivo, que tinham a visão de que Deus estava no controle. Graças a Deus por esses. Com o discurso deles, agora o povo mudou seu comportamento. Quem dera. Veja a influência do negativismo, da falta de visão. Quando Calebe e Josué começaram a incentivar o povo e mostrar que Deus estava no controle das coisas, aquele povo se reuniu e fez o quê? Queria o quê? Apedrejar Josué e Calebe. Olha como contagia a falta de visão. Se reuniram, pegaram pedras e estavam a ponto de apedrejar Josué e Calebe, se não houvesse a interferência de Deus. Deus se colocou no meio do povo e disse, não tem mais como suportar isso. Não dá. E se não fosse Deus aparecer, fatalmente Josué e Calebe teriam sido apedrejados. Deus apareceu. E agora a falta de visão daquele povo fez com que Deus decretasse que só iriam entrar na terra Josué, Calebe e seus familiares. E junto com eles, Deus disse, vão entrar os filhos de vocês que não acreditaram na promessa. Vocês que não tiveram a visão de que eu estava no controle e que o que eu cumpri, aliás, o que eu prometi eu vou cumprir, vocês não vão entrar, mas os seus filhos vão entrar, para saber que o que eu prometo eu cumpro. A visão tem recompensa, mas a falta de visão também traz consequências. Não importa o tamanho dos gigantes que apareçam na sua vida, lembre-se, há um Deus que não desampara você. Há um Deus que não abandona você. Não importa o tamanho do problema que você está enfrentando, talvez você não tenha mais forças para resistir, você se sinta um gafanhoto diante de um gigante, Deus continua cuidando de você. Essa visão tem recompensa. Josué e Calebe tinham a visão de que Deus jamais abandonaria seu povo, em qualquer circunstância. E quando você fala de Josué e Calebe, você pensa, tudo bem, eram jovens, corajosos, por isso tinham essa visão. Mas não é assim. Você encontra na Bíblia a informação de Calebe no final de sua vida, lá em Josué capítulo 14, você encontra Calebe recebendo a herança, a terra. Na hora de repartir a terra, entregaram a terra que seria de Calebe. E Calebe disse assim, hoje, aos 85 anos de idade,
eu me sinto tão jovem, tão corajoso e tão disposto, como há tantos anos atrás. E Caleb, aos 85 anos, ele não pede para Moisés uma terra calma, tranquila, né? Pastos verdejantes e muitos poços de água para cuidar da sua família, do seu rebanho no final de sua vida. Não. Normalmente a gente, quando chega numa determinada idade, a gente já está doido para pedir uma cadeira de balanço. Mas Caleb não pede cadeira de balanço. E eu admiro as pessoas que não pedem a cadeira de balanço. Existem pessoas já experientes, com muita idade, cansados da lida, mas não desistem de lutar. São um exemplo para a gente. Pessoas que não querem cadeira de balanço, querem continuar fazendo alguma coisa por Jesus. Que não perderam a visão, têm ainda o senso de missão, não querem sombra e água fresca. Caleb não pediu sombra e água fresca e cadeira de balanço. Quando você lê Josué 24, Josué capítulo 14, você encontra Caleb dizendo assim: onde é que moram os gigantes? Qual que é a terra mesmo que vocês falaram que ficavam os gigantes? Reuniu os filhos e disse assim: é para lá que nós vamos. Se tiver algum gigante, nós vamos botar para correr, não vai ficar nenhum. Porque Deus está com a gente. Deus vai conosco e não há gigante que possa nos vencer. Assim foi Caleb no final de sua vida. E você encontra Josué, capítulo 24, verso 14 e 15, dizendo a mesma coisa. Olha, Deus cuidou da gente até agora. Se vocês acham que Deus é Deus, então vamos servir a Deus. Se vocês acham que Baal que é Deus, vai servir a Baal. Mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Josué também não perdeu a visão com o passar do tempo. Ele sabia que Deus continuava no controle das coisas. A visão tem recompensa. Muitos daqueles que não acreditaram que Deus cumpriria sua promessa e ficaram com medo dos gigantes, não entraram na terra. Morreram antes. Que tristeza para o povo perceber que aqueles homens, príncipes de Israel, tombaram ali, próximo da terra prometida, mas não entraram lá, porque esqueceram de que Deus estava no controle e acharam que seriam derrotados diante dos gigantes. A visão tem recompensa, mas a falta de visão tem consequências drásticas. Outra história, e com essa eu termino. Gênesis 37. Essa é uma das histórias mais lindas da Bíblia. A história de um jovem que fez tudo certo e na vida dele deu tudo errado. Conhece alguém assim? Está vivendo essa história na sua própria vida, na sua própria experiência? Fez tudo certo, escolheu o caminho correto e deu tudo errado. Como é gostoso poder louvar o Senhor e cantar quando dá tudo certo, né? É fácil confiar em Deus quando as coisas dão certo. Aleluia, glória a Deus, Deus cuida de mim, que maravilha, nada acontece de errado comigo. Mas quando as coisas dão errado, é aí que a gente tem que provar que a gente confia no Senhor. A gente não pode perder a visão quando as coisas dão errado. José, filho de Jacó, era um jovem sonhador, mas um jovem dedicado às coisas de Deus. E de repente o seu mundo começou a desmoronar. Seus irmãos, por inveja, por ciúme, pelo amor do pai que parecia ser maior a ele do que a eles, tentaram matá-lo. Protegido pelo seu irmão mais velho, foi lançado num poço e depois foi vendido para os ismaelitas, pelos seus próprios irmãos. Já imaginou um jovem de 17 anos, amarrado, sendo conduzido pelo deserto, e imaginando o que foi que eu fiz para passar por isso? Não é essa pergunta que a gente sempre faz, quando as coisas dão errado? Meu Deus, o que foi que eu fiz para isso acontecer comigo? Eu não mereço passar por isso. Eu tenho dito que José foi um jovem que teve tudo para se rebelar contra Deus. Ele tinha motivos, mas mesmo assim não se rebelou.
Porque José conseguia ver que Deus estava no controle, a despeito de todas as coisas estarem dando errado para ele. É muito fácil ver que Deus está no controle quando tudo funciona. É muito fácil servir ao Senhor quando tudo vai bem. Mas a gente prova que a gente ama esse Deus e que a gente é servo dele quando não desiste dele, mesmo quando tudo dá errado. José foi para o Egito. Lá foi vendido para Potifar. Potifar era comandante da guarda. Nós estamos nessa história entre Gênesis 37 a Gênesis 42. José foi ser escravo na casa de Potifar. Como é que se trata um escravo? Como que se trata um escravo? Como que se tratava um escravo naquela época? Era uma coisa terrível. José era escravo. Depois de algum tempo como escravo, José então recebeu a primeira bênção, né? Eis que tudo que José fazia prosperava em suas mãos, né? Deus fazia prosperar. Então Potifar se empolgou e promoveu José. Que promoção maravilhosa, né? Deixou de ser escravo para ser o quê? Chefe de escravo. Muita promoção, né? Maravilhosa promoção. Continuava escravo. Ele tinha um trabalho ainda maior, uma incumbência ainda maior, mas continuava escravo. Passou o tempo e a mulher de Potifar se encantou com José e quis que ele tivesse um caso com ela. Ele fugiu. Na outra vez que ela teve a chance, sozinha, puxou a túnica, ficou, ela gritou. Bom, Potifar sabia muito bem quem era a sua mulher, mas ele não podia ficar calado diante daquela situação. Então levou José para a prisão. E agora, aquele menino correto, que fazia as coisas do jeito que seu pai tinha ensinado, que aprendeu a gostar e amar o Deus de seu pai, estava na cadeia como bandido, sendo considerado um criminoso, sem ter feito nada errado. Como é que a gente vai continuar tendo a visão de que Deus está cuidando das coisas, se a gente faz tudo certo e tudo dá errado? Como é que eu vou conseguir continuar acreditando num Deus que eu sirvo e que eu amo, quando dá tudo errado para mim? Quantas situações que acontecem na minha vida que eu não acho justo, e eu questiono com Deus, algumas vezes até me rebelo contra Deus. José passou por tudo isso e não se rebelou contra Deus. Ele sabia que o Senhor Deus estava conduzindo as coisas, mesmo que tudo estivesse dando errado. Não é fácil. José é um personagem que a gente não gosta de falar muito sobre ele, porque não parece com a gente. É muito diferente da gente, muito certinho. Mas era assim José. Lá na cadeia, no meio dos bandidos, que situação para aquele menino. Não conhecia o mundo do crime e agora estava no meio dos piores bandidos. Mas José não perdia a visão de que Deus estava no controle. Passou o tempo, José recebeu outra promoção. Que maravilha. Deixou de ser um simples bandido, um simples preso, para ser o quê? Que promoção foi? Chefe de preso. Continuava na cadeia. Que bela promoção, né? Agora você vai ser chefe de todos os bandidos. Que promoção maravilhosa. Mas já era melhor do que antes. Mas mesmo assim continuava na cadeia, sem ter feito nada, sem ter cometido nenhum crime, como inocente. Mas José não perdeu a visão de que Deus conduzia as coisas. Eu volto a dizer, é muito fácil confiar em Deus quando tudo dá certo. A gente prova que a gente tem a visão correta quando a gente continua confiando em Deus, mesmo que as coisas estejam dando errado. Mesmo que não esteja acontecendo nada do que a gente sonhou,
do que a gente imaginou para a nossa vida. Nossos planos já foram para o buraco, mas a gente continua confiando nesse Deus. Deus está no controle. Isso é ter visão. O Senhor recompensa a visão. Existe uma recompensa para aquele que enxerga além da maioria, para aquele que vê Deus além dos pesadelos da vida, para aquele que consegue enxergar Deus cuidando das coisas, mesmo quando tudo dá errado. Existe recompensa para isso. Eu não sei se você teria coragem de visitar alguém na cadeia, e não sei quantos de vocês já foram na prisão, mas é terrível visitar uma prisão. Eu já fui visitar algumas vezes, e o quadro deixa a gente arrasado. Eu não sei quantos de nós teríamos coragem de olhar para um bandido na cadeia e dizer assim: cara, você ainda vai ser uma pessoa ilustre da sociedade. Você ainda vai ser alguém. Você ainda vai se tornar reconhecido nacionalmente. Você vai ser um grande líder. Teria coragem de falar isso para alguém na prisão? Imagine você visitando José na cadeia e dizer para ele assim: rapaz, você tem um perfil extraordinário. Você ainda vai governar essa nação. A gente não tem essa visão, né? A gente não vê as coisas como Deus vê. Quem é que ia dizer de José que um dia ele se tornaria governador de todo o Egito? Passou o tempo, muito tempo. E aconteceu o sonho do copeiro e o sonho do padeiro. Vocês se lembram que José interpretou o sonho? Dizendo que em 3 dias, de acordo com o sonho, o copeiro iria ser restituído à sua função. E o padeiro em 3 dias seria enforcado. Conforme a interpretação do sonho, assim aconteceu. E José disse para o copeiro: lembre-se de mim, eu não fiz nada. Demorou para o copeiro lembrar de José, né? Demorou, mas ele lembrou, quando o faraó sonhou. E agora, naquele momento, houve uma reviravolta extraordinária na história de José. Sabem, queridos, a gente precisa aprender com José, com Josué e Calebe, a vermos as coisas com os olhos de Deus. A termos a certeza de que o Senhor está conduzindo as coisas, mesmo quando tudo parece perdido. Mesmo quando existem situações que não têm solução mais. Não questione, olhe para o céu e veja que o Senhor está conduzindo sua vida. Você não entende agora, nem vai compreender isso, você não sabe qual é o propósito, mas Deus sabe. Você prova que confia nesse Deus quando você não perde a visão, mesmo quando tudo dá errado. Na hora certa Deus interfere, Deus coloca a sua mão, Deus mexe na história e coloca você no lugar onde você deve estar. Deus tirou José daquele calabouço, e de um dia para o outro, José se tornou de chefe de bandido na cadeia, em governador de todo o Egito. Porque a visão tem recompensa. Se José tivesse perdido a visão de que Deus estava no controle, já teria se rebelado, teria blasfemado contra Deus, teria abandonado o seu Deus, não queria mais ouvir falar de Deus, do Deus de seu pai Jacó, não, nem pensar. Mas José sabia que Deus tinha um propósito, mesmo sofrendo, mesmo na dor, José não perdeu de vista o seu Deus, que cuidava do seu destino. E foi por causa da fé, da visão de José, que ele pôde salvar uma nação inteira, e inclusive sua família, seus familiares, que foram lá no Egito comprar comida. Se ele tivesse perdido a visão de que Deus conduzia as coisas, onde estaria aquela nação? O que seria da sua família, dos seus próprios irmãos que o traíram e o venderam? Querido irmão, não deixe de acreditar em Deus. Não deixe de crer que Deus cuida de você, de que Deus está conduzindo as coisas da sua vida, mesmo quando
tudo está dando errado. Não se desespere, não desanime, não desista desse Deus, porque não está acontecendo como você sonhou. É possível que você esteja enfrentando um grande gigante na sua vida, só você sabe. Um grande inimigo, só você sabe. É possível que você se sinta preso, amarrado a uma situação. É possível que você tenha sofrido tantas perdas, que você não consegue nem crer mais que tem Deus, que existe Deus e que Ele olha para você. Lembre-se, Deus está conduzindo as coisas. Se você não perder a visão de que o Senhor está no controle, no momento certo, esse momento é um momento de Deus. Quando você não perde a confiança e a esperança, Deus mexe na história por causa de você. Creia nisso nessa noite. Deus interfere na história por causa de você, por causa da sua fé, por causa da sua visão, porque você consegue enxergar além dos obstáculos. Você consegue enxergar além dos gigantes, dos filhos de Enaque. Você consegue enxergar além das prisões. Você consegue ver além das perdas. Há um Deus levando você para uma vitória extraordinária. Mas você não pode perder a visão de que Ele continua no controle, mesmo quando tudo na sua vida deu errado. Creia em Deus. Volte seus olhos para Jesus e contemple a vitória que o Senhor tem reservado para você. Não perca a visão. O Senhor continua conduzindo as coisas. O Senhor continua no controle da sua vida. Não esqueça isso. Se você acredita plenamente nele, se você confia plenamente nele, mesmo quando tudo dá errado, no momento de Deus, na hora exata de Deus, Ele vai interferir na história da sua vida. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Não é fácil para a gente compreender o que a gente está passando. É possível que a gente nunca compreenda, mas que nós aprendamos a aceitar do jeito que o Senhor quiser. Porque aí sim, tendo essa visão, o Senhor irá conduzir nossa vida para uma grande vitória. Que o Senhor te ajude nessa noite, meu irmão, minha irmã, e ajude a mim também, para que mesmo diante das tragédias que a vida nos traz, jamais percamos a visão de que o Senhor continua sendo o nosso Deus, o nosso Pai, e é o piloto que conduz o nosso barco para um porto seguro. Não perca essa visão jamais, e você será recompensado, porque o Senhor também vai interferir na história da sua vida no momento correto. Deus te abençoe para isso. E ao ouvir essa música, que Deus renove no seu coração o desejo de continuar enxergando Deus por trás dos obstáculos, das barreiras dessa vida, Deus conduzindo sua vida para um destino feliz, eterno e glorioso. Amém. Mesmo sem ver a santa face do Senhor Jesus e teu trono acima do céu, longe de mim está. E mesmo que eu não toque as marcas de tuas mãos, eu sou feliz e firme estou em ter
Cristo, acredito em ti. Eu sempre acredito em ti. A minha fé segura está, nada aqui irá me abalar. Confio em Yeah. Tu és Senhor, escolhido por Deus para mim. Só em ti encontro o caminho ao coração do Pai. Morreste em meu lugar, mas eu sei que hoje vives outra vez. Venceste a morte e a dor, e hoje livre eu sou. Cristo, acredito em ti. Eu sempre acredito em ti. Mesmo sem ver, posso sentir o teu amor em meu coração. Cristo, acredito em ti. Eu sempre acredito em ti. A minha fé segura está, nada aqui irá me abalar. Confio em ti. Oh, Cristo, acredito em ti. Eu sempre acredito em ti. Mesmo sem ver, posso sentir o teu amor em meu coração. Cristo, acredito em ti. Eu sempre acredito em ti. A minha fé segura está, nada aqui irá me Creio em Deus te ajude, e a mim também, a acreditar sempre no Senhor, a confiar sempre no seu poder e na sua direção, mesmo que as coisas não deem certo. Deus nos ajude a vermos além dos obstáculos da vida, além das perdas e dos gigantes que aparecem à nossa frente. Lembre-se, se você acredita, Deus está no controle. Deus conduzirá a sua vida para um destino glorioso. Fiquemos em pé e nos coloquemos mais uma vez nas mãos desse Deus. Querido Pai, obrigado pela história maravilhosa da Tua Palavra, a história dos espias, o relatório poderoso, positivo de Josué e Calebe, a visão que eles tiveram de que o Senhor iria cumprir a promessa, independente dos filhos de Enaque, das cidades fortificadas, de qualquer tropeço que pudesse aparecer para o povo de Israel.
Obrigado, porque eles tiveram a visão correta de que o Senhor estava conduzindo o seu povo e que o Senhor iria colocá-los, conforme a promessa, dentro da terra prometida. Obrigado pela história de José, um jovem que aprendeu a servir ao Senhor de todo o seu coração, que aprendeu a amar o Deus de seu pai, mas aos 17 anos começou a ver seu mundo desabar, perdeu todos os seus sonhos, tudo que ele projetou para a sua vida foi jogado por terra, se tornou escravo, se tornou prisioneiro, sem ter feito nada errado, mas tinha certeza de que o Senhor estava no controle de tudo. Por isso, no momento certo, o Senhor recompensou a visão que José não perdeu, de que o Senhor conduzia a sua vida. Pai, há pessoas aqui nessa noite que estão abaladas por tantos dissabores nessa vida, tantas perdas, tantos inimigos que são aos nossos olhos invencíveis, tantos problemas que surgem. Sabemos que o inimigo quer que a gente abandone a fé e a confiança no Senhor e nas tuas promessas. Mas nessa noite rogamos que o Senhor nos capacite para enfrentarmos todas essas provas com coragem, com o pensamento na vitória que o Senhor tem para nos oferecer, com a certeza de que o Senhor está no controle da nossa vida, que o Senhor conduz as coisas, mesmo sem compreender, sem entender nada que acontece com a gente, mas queremos confiar, continuar confiando inteiramente no teu plano, na tua vontade, no teu poder. Capacita-nos para isso, ajuda-nos a nunca perdermos a esperança, porque sabemos que o Senhor irá recompensar aqueles que não perderem a visão de que o Senhor está conduzindo a vida de cada um de nós para uma grande vitória. Agradecemos por isso, por essas bênçãos, pela tua proteção, e ao sairmos daqui, que o Senhor nos guarde com os teus anjos, em nome de Jesus. Amém.